Higiene e pureza. O manual esquecido de Ellen White para um lar saudável. Você já parou para pensar que o seu quarto pode estar sabotando sua imunidade e seu ânimo? Que as cortinas pesadas que mantêm a casa no escuro podem estar minando suas forças espirituais? Que a falta de ventilação adequada pode estar roubando sua energia para servir a Deus com alegria? Hoje, muitas famílias brasileiras vivem em lares que, sem perceber, estão prejudicando sua saúde física e espiritual. Ellen White, há mais de 100 anos, nos deixou um manual prático e profundo sobre como transformar nosso lar em um verdadeiro templo de saúde e paz. Em sua obra A Ciência do Bom Viver, Ellen White revela segredos que podem revolucionar a saúde de sua família. Não são teorias complicadas ou remédios caros, mas princípios simples que Deus estabeleceu na natureza para nosso bem-estar. Quando ela escreve sobre ventilação, luz solar, banho e roupas limpas, não está apenas falando de higiene básica, mas de pilares fundamentais que sustentam uma vida cristã vigorosa e alegre. Imagine por um momento sua casa transformada, quartos banhados pela luz matinal do sol, ar puro circulando por todos os cômodos, a sensação revigorante de um banho que não apenas limpa o corpo, mas renova as forças da alma. Ellen White nos ensina que essas práticas simples são, na verdade, atos de adoração, maneiras práticas de honrar a Deus com o templo que Ele nos confiou. Muitos de nós crescemos achando que espiritualidade e cuidados físicos são coisas separadas, mas Ellen White nos mostra uma verdade revolucionária. Cuidar adequadamente de nosso lar e de nosso corpo é uma expressão direta de nossa fé. Quando o apóstolo Paulo nos pergunta: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ele está nos chamando a uma mordomia sagrada, que inclui cada detalhe de como vivemos. Antes de continuarmos esta jornada transformadora, queremos convidá-lo a fazer parte desta família, que busca viver os princípios de saúde que Deus nos ensinou através de Ellen White. Se você está descobrindo pela primeira vez esses ensinamentos preciosos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo. Queremos saber se você está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais ou em qualquer cantinho do nosso Brasil. E se você tem algum pedido de oração, alguma situação em sua família onde precisa da intervenção divina, compartilhe conosco nos comentários. Acreditamos no poder da oração e queremos interceder por você e sua família. O lar que Deus sonhou para nós não é um lugar de doença e desânimo, mas um refúgio de saúde e alegria. Ellen White compreendia perfeitamente que nossa habitação influencia diretamente nossa capacidade de servir a Deus com entusiasmo. Quando vivemos em ambientes escuros, mal ventilados e com falta de higiene adequada, nossa mente se torna pesada, nosso ânimo diminui e nossa força espiritual se enfraquece. Nos tempos bíblicos, Deus estabeleceu leis rigorosas de higiene para o povo de Israel. Essas leis não eram apenas rituais religiosos, mas princípios de saúde que protegeriam seu povo de doenças e os manteriam fortes para cumprir sua missão. Da mesma forma, Ellen White nos mostra que existe uma conexão profunda entre a pureza de nosso ambiente e nossa capacidade de experimentar a presença de Deus em nossa vida diária. Vamos imaginar juntos a casa de uma família que decide seguir os princípios de Ellen White. Pela manhã, quando o sol nasce, as janelas já estão abertas, permitindo que a luz dourada entre em cada cômodo. O ar da noite, carregado de impurezas e gases viciados, é substituído pelo ar puro da manhã. Os quartos que permaneceram fechados durante a noite agora respiram novamente. Esta família compreendeu que o ar é um dos remédios mais poderosos que Deus nos deu, e que privá-lo de circular em nossa casa é como recusar um presente divino. Ellen White nos ensina que a circulação do sangue de nossa casa é a ventilação adequada. Assim como nosso corpo precisa que o sangue circule livremente para levar nutrientes e oxigênio a cada célula, nossa casa precisa que o ar circule para manter todos os ambientes saudáveis. Quando impedimos essa circulação, criamos um ambiente propício para doenças,
desânimo e fraqueza espiritual. A luz solar, por sua vez, é descrita por Ellen White como um elemento essencial para a saúde. Ela não está falando apenas da vitamina D que nosso corpo produz quando exposto ao sol, mas do efeito purificador e revigorante que a luz solar tem sobre nossos ambientes. Quartos que nunca recebem sol se tornam úmidos, favorecendo o crescimento de fungos e bactérias. Mais do que isso, tornam-se ambientes pesados onde o ânimo humano naturalmente declina. Quantas famílias brasileiras vivem em casas onde as cortinas permanecem fechadas o dia todo, onde as janelas raramente são abertas, onde o sol é visto como um inimigo que deve ser mantido do lado de fora? Ellen White nos convida a repensar completamente essa abordagem. Para ela, o sol é um médico divino que deveria ser bem-vindo em nosso lar todos os dias. Pense na diferença que isso faria em sua própria casa. Imagine acordar num quarto onde a luz matinal entra suavemente, aquecendo o ambiente e trazendo uma sensação natural de alegria e vigor. Imagine passar o dia em cômodos, onde o ar circula livremente, onde você sente que pode respirar profundamente e pensar com clareza. Essa não é uma fantasia, mas a realidade que Deus deseja para cada família que escolhe seguir seus princípios de saúde. Ellen White observa que muitas doenças que afligem as famílias poderiam ser evitadas simplesmente através de uma ventilação e iluminação adequadas. Resfriados constantes, fraqueza generalizada, problemas respiratórios e até mesmo estados de depressão e ansiedade podem estar relacionados a ambientes mal ventilados e com pouca luz natural. A escritora nos conta sobre famílias que transformaram completamente sua saúde quando começaram a aplicar esses princípios simples. Crianças que eram frequentemente doentes se tornaram vigorosas e alegres. Adultos que sofriam de fadiga crônica descobriram uma nova energia. Idosos que pareciam definhar em quartos escuros e abafados recuperaram o ânimo e a vitalidade quando foram transferidos para ambientes com luz e ar abundantes. Mas Ellen White vai além dos benefícios físicos. Ela nos mostra que existe uma conexão espiritual profunda entre o ambiente onde vivemos e nossa capacidade de comunhão com Deus. Quando nossa mente está clara e nosso corpo saudável devido a um ambiente adequado, tornamo-nos mais receptivos à voz do Espírito Santo. Conseguimos orar com mais concentração, estudar a Bíblia com mais proveito e servir aos outros com mais alegria. O banho, para Ellen White, é muito mais do que um hábito de limpeza. É um ritual de renovação que afeta tanto o corpo quanto o espírito. Ela explica que nossa pele é um órgão de eliminação complexo, com milhões de poros que constantemente liberam impurezas do organismo. Quando não mantemos a pele limpa através de banhos regulares, essas impurezas se acumulam, impedindo a função normal da pele e sobrecarregando outros órgãos de eliminação. Mas há algo ainda mais profundo no ato de se banhar. Ellen White observa que a água limpa tem um efeito revigorante sobre o sistema nervoso. Um banho adequado não apenas remove as impurezas físicas, mas também parece lavar o cansaço da mente e renovar as energias espirituais. Quantas vezes você já experimentou isso? Entrou no banho cansado e desanimado e saiu com uma sensação de renovação e clareza mental? A questão das roupas limpas é outro aspecto fundamental dos ensinamentos de Ellen White. Ela explica que nossas roupas absorvem constantemente as impurezas que nosso corpo elimina através da pele. Se não trocarmos e lavarmos nossas roupas regularmente, essas impurezas são reabsorvidas pelo corpo, criando um ciclo prejudicial à saúde. Isso é especialmente importante durante a noite. Ellen White recomenda que nunca durmamos com as mesmas roupas que usamos durante o dia. Durante o sono, nosso corpo passa por um processo intenso de reparação e eliminação de toxinas. Se estivermos usando roupas que já estão impregnadas com as impurezas do dia, interferimos nesse processo natural de purificação. Imagine uma família que abraça completamente esses princípios. Todas as manhãs, as janelas são abertas para permitir a entrada do ar puro e da luz solar. Os quartos são organizados de forma que cada um receba sua porção diária de sol. O banho se torna um momento sagrado de renovação, não apenas um hábito mecânico.
As roupas são trocadas regularmente, especialmente antes do descanso noturno. Essa família está criando um ambiente onde a saúde floresce naturalmente, onde a mente permanece clara e onde o espírito encontra as condições ideais para crescer em comunhão com Deus. A transformação não acontece apenas no nível individual. Ellen White nos mostra que quando uma família adota esses princípios, ela se torna um testemunho vivo do cuidado amoroso de Deus. Vizinhos e amigos começam a notar a diferença. A vitalidade renovada, a alegria constante, a disposição para servir. Sem precisar pregar longos sermões, essa família está demonstrando praticamente como os princípios de Deus trazem vida abundante. É interessante observar como esses ensinamentos de Ellen White se alinham perfeitamente com o que a ciência moderna tem descoberto sobre a importância da ventilação, luz natural e higiene adequada. Mas ela não precisou esperar pelas descobertas científicas do século XXI. Através da inspiração divina e da observação cuidadosa da natureza, ela compreendeu princípios que só agora estamos redescobrindo completamente. Pense nos hospitais modernos, por exemplo. Eles são projetados com janelas amplas, ventilação controlada e protocolos rigorosos de higiene. Os arquitetos descobriram que pacientes se recuperam mais rapidamente em ambientes com luz natural adequada. Os médicos sabem que a ventilação apropriada reduz drasticamente a transmissão de doenças. Ellen White estava ensinando esses mesmos princípios décadas antes que a medicina formal os reconhecesse. Higiene e pureza. O manual esquecido de Ellen White para um lar saudável. Você já parou para pensar que o seu quarto pode estar sabotando sua imunidade e seu ânimo? Que as cortinas pesadas que mantêm a casa no escuro podem estar minando suas forças espirituais? Que a falta de ventilação adequada pode estar roubando sua energia para servir a Deus com alegria? Hoje, muitas famílias brasileiras vivem em lares que, sem perceber, estão prejudicando sua saúde física e espiritual. Ellen White, há mais de 100 anos, nos deixou um manual prático e profundo sobre como transformar nosso lar em um verdadeiro templo de saúde e paz. Em sua obra A Ciência do Bom Viver, Ellen White revela segredos que podem revolucionar a saúde de sua família. Não são teorias complicadas ou remédios caros, mas princípios simples que Deus estabeleceu na natureza para nosso bem-estar. Quando ela escreve sobre ventilação, luz solar, banho e roupas limpas, não está apenas falando de higiene básica, mas de pilares fundamentais que sustentam uma vida cristã vigorosa e alegre. Imagine por um momento sua casa transformada, quartos banhados pela luz matinal do sol, ar puro circulando por todos os cômodos, a sensação revigorante de um banho que não apenas limpa o corpo, mas renova as forças da alma. Ellen White nos ensina que essas práticas simples são, na verdade, atos de adoração, maneiras práticas de honrar a Deus com o templo que Ele nos confiou. Muitos de nós crescemos achando que espiritualidade e cuidados físicos são coisas separadas, mas Ellen White nos mostra uma verdade revolucionária. Cuidar adequadamente de nosso lar e de nosso corpo é uma expressão direta de nossa fé. Quando o apóstolo Paulo nos pergunta: "Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo." Ele está nos chamando a uma mordomia sagrada que inclui cada detalhe de como vivemos. Antes de continuarmos esta jornada transformadora, queremos convidá-lo a fazer parte desta família, que busca viver os princípios de saúde que Deus nos ensinou através de Ellen White. Se você está descobrindo pela primeira vez esses ensinamentos preciosos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo. Queremos saber se você está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais ou em qualquer cantinho do nosso Brasil. E se você tem algum pedido de oração, alguma situação em sua família onde precisa da intervenção divina, compartilhe conosco nos comentários. Acreditamos no poder da oração e queremos interceder por você e sua família. O lar que Deus sonhou para nós não é um lugar de doença e desânimo, mas um refúgio de saúde e alegria. Ellen White compreendia perfeitamente
que nossa habitação influencia diretamente nossa capacidade de servir a Deus com entusiasmo. Quando vivemos em ambientes escuros, mal ventilados e com falta de higiene adequada, nossa mente se torna pesada. Nosso ânimo diminui e nossa força espiritual se enfraquece. Nos tempos bíblicos, Deus estabeleceu leis rigorosas de higiene para o povo de Israel. Essas leis não eram apenas rituais religiosos, mas princípios de saúde que protegeriam seu povo de doenças e os manteriam fortes para cumprir sua missão. Da mesma forma, Ellen White nos mostra que existe uma conexão profunda entre a pureza de nosso ambiente e nossa capacidade de experimentar a presença de Deus em nossa vida diária. Vamos imaginar juntos a casa de uma família que decide seguir os princípios de Ellen White. Pela manhã, quando o sol nasce, as janelas já estão abertas, permitindo que a luz dourada entre em cada cômodo. O ar da noite, carregado de impurezas e gases viciados, é substituído pelo ar puro da manhã. Os quartos que permaneceram fechados durante a noite agora respiram novamente. Esta família compreendeu que o ar é um dos remédios mais poderosos que Deus nos deu, e que privá-lo de circular em nossa casa é como recusar um presente divino. Ellen White nos ensina que a circulação do sangue de nossa casa é a ventilação adequada. Assim como nosso corpo precisa que o sangue circule livremente para levar nutrientes e oxigênio a cada célula, nossa casa precisa que o ar circule para manter todos os ambientes saudáveis. Quando impedimos essa circulação, criamos um ambiente propício para doenças, desânimo e fraqueza espiritual. A luz solar, por sua vez, é descrita por Ellen White como um elemento essencial para a saúde. Ela não está falando apenas da vitamina D que nosso corpo produz quando exposto ao sol, mas do efeito purificador e revigorante que a luz solar tem sobre nossos ambientes. Quartos que nunca recebem sol se tornam úmidos, favorecendo o crescimento de fungos e bactérias. Mais do que isso, tornam-se ambientes pesados onde o ânimo humano naturalmente declina. Quantas famílias brasileiras vivem em casas onde as cortinas permanecem fechadas o dia todo, onde as janelas raramente são abertas, onde o sol é visto como um inimigo que deve ser mantido do lado de fora? Ellen White nos convida a repensar completamente essa abordagem. Para ela, o sol é um médico divino que deveria ser bem-vindo em nosso lar todos os dias. Pense na diferença que isso faria em sua própria casa. Imagine acordar num quarto onde a luz matinal entra suavemente, aquecendo o ambiente e trazendo uma sensação natural de alegria e vigor. Imagine passar o dia em cômodos, onde o ar circula livremente, onde você sente que pode respirar profundamente e pensar com clareza. Essa não é uma fantasia, mas a realidade que Deus deseja para cada família que escolhe seguir seus princípios de saúde. Ellen White observa que muitas doenças que afligem as famílias poderiam ser evitadas simplesmente através de uma ventilação e iluminação adequadas. Resfriados constantes, fraqueza generalizada, problemas respiratórios e até mesmo estados de depressão e ansiedade podem estar relacionados a ambientes mal ventilados e com pouca luz natural. A escritora nos conta sobre famílias que transformaram completamente sua saúde quando começaram a aplicar esses princípios simples. Crianças que eram frequentemente doentes se tornaram vigorosas e alegres. Adultos que sofriam de fadiga crônica descobriram uma nova energia. Idosos que pareciam definhar em quartos escuros e abafados recuperaram o ânimo e a vitalidade quando foram transferidos para ambientes com luz e ar abundantes. Mas Ellen White vai além dos benefícios físicos. Ela nos mostra que existe uma conexão espiritual profunda entre o ambiente onde vivemos e nossa capacidade de comunhão com Deus. Quando nossa mente está clara e nosso corpo saudável devido a um ambiente adequado, tornamo-nos mais receptivos à voz do Espírito Santo. Conseguimos orar com mais concentração, estudar a Bíblia com mais proveito e servir aos outros com mais alegria. O banho, para Ellen White, é muito mais do que um hábito de limpeza. É um ritual de renovação que afeta tanto o corpo quanto o espírito. Ela explica que nossa pele é um órgão de eliminação complexo, com milhões de poros que constantemente liberam impurezas do organismo. Quando não mantemos a pele limpa através de banhos regulares,
essas impurezas se acumulam, impedindo a função normal da pele e sobrecarregando outros órgãos de eliminação. Mas há algo ainda mais profundo no ato de se banhar. Ellen White observa que a água limpa tem um efeito revigorante sobre o sistema nervoso. Um banho adequado não apenas remove as impurezas físicas, mas também parece lavar o cansaço da mente e renovar as energias espirituais. Quantas vezes você já experimentou isso? Entrou no banho cansado e desanimado e saiu com uma sensação de renovação e clareza mental? A questão das roupas limpas é outro aspecto fundamental dos ensinamentos de Ellen White. Ela explica que nossas roupas absorvem constantemente as impurezas que nosso corpo elimina através da pele. Se não trocarmos e lavarmos nossas roupas regularmente, essas impurezas são reabsorvidas pelo corpo, criando um ciclo prejudicial à saúde. Isso é especialmente importante durante a noite. Ellen White recomenda que nunca durmamos com as mesmas roupas que usamos durante o dia. Durante o sono, nosso corpo passa por um processo intenso de reparação e eliminação de toxinas. Se estivermos usando roupas que já estão impregnadas com as impurezas do dia, interferimos nesse processo natural de purificação. Imagine uma família que abraça completamente esses princípios. Todas as manhãs, as janelas são abertas para permitir a entrada do ar puro e da luz solar. Os quartos são organizados de forma que cada um receba sua porção diária de sol. O banho se torna um momento sagrado de renovação, não apenas um hábito mecânico. As roupas são trocadas regularmente, especialmente antes do descanso noturno. Essa família está criando um ambiente onde a saúde floresce naturalmente, onde a mente permanece clara e onde o espírito encontra as condições ideais para crescer em comunhão com Deus. A transformação não acontece apenas no nível individual. Ellen White nos mostra que quando uma família adota esses princípios, ela se torna um testemunho vivo do cuidado amoroso de Deus. Vizinhos e amigos começam a notar a diferença. A vitalidade renovada, a alegria constante, a disposição para servir. Sem precisar pregar longos sermões, essa família está demonstrando praticamente como os princípios de Deus trazem vida abundante. É interessante observar como esses ensinamentos de Ellen White se alinham perfeitamente com o que a ciência moderna tem descoberto sobre a importância da ventilação, luz natural e higiene adequada. Mas ela não precisou esperar pelas descobertas científicas do século XXI. Através da inspiração divina e da observação cuidadosa da natureza, ela compreendeu princípios que só agora estamos redescobrindo completamente. Pense nos hospitais modernos, por exemplo. Eles são projetados com janelas amplas, ventilação controlada e protocolos rigorosos de higiene. Os arquitetos descobriram que pacientes se recuperam mais rapidamente em ambientes com luz natural adequada. Os médicos sabem que a ventilação apropriada reduz drasticamente a transmissão de doenças. Ellen White estava ensinando esses mesmos princípios décadas antes que a medicina formal os reconhecesse.